reformas na Previdência, o que muda na sua aposentadoria, o que isso vai afetar a sua vida. O nosso convidado de hoje é Murilo White, ele é advogado especialista em direito previdenciário. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. A Previdência Social, ou se você preferir, o Seguro Social, é um programa de seguro público que, em tese, deve oferecer proteção às pessoas contra os chamados riscos econômicos, ou seja, a perda de rendimentos em virtude de uma doença, por causa do desemprego ou até em virtude da velhice. No Brasil, o sistema previdenciário é administrado pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, mas as políticas públicas relativas a essa área são executadas por uma autarquia federal, que é o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. No nosso país, todos os trabalhadores formais contribuem para o Fundo Previdenciário. Os servidores públicos possuem sistemas próprios de previdência. Previdência Social. Este é o assunto do programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Marcela Lopes. Muito bem, Jantália. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Você concorda com as mudanças que o governo pretende fazer na sua aposentadoria? Claro que não. Concordo. Por quê? Porque eu também pretendo me aposentar. Eu já vi quais são os requisitos, as propostas do governo, e eu estou de acordo com elas. De jeito nenhum. Primeiramente porque eu, com a minha idade, atualmente eu tenho 26 anos, eu de forma alguma vou conseguir chegar a me aposentar. Então eu vou ter que trabalhar muito mais e ter um retorno muito menos, entendeu? Esse é o primeiro problema que eu coloco. Não concordo. Eu acho que a idade de aposentadoria está assim, uma negação. E se as mudanças forem aprovadas, você sabe com qual idade a pessoa vai poder se aposentar? Eu já estou com 75, então já não estou me preocupando muito com a idade, que já estou incluído. Aproximadamente 60 anos, que eu tenho que trabalhar 60 e contribuir 30, né? Eu já sou aposentada, mas a partir dos 65, né? Pelo que eu vi, eu acredito que eu vou aposentar, se conseguir aposentar, muito longe, né? Uma idade muito avançada. E o que você acha dos valores pagos aos aposentados brasileiros? Horrível, ridículo. É de chorar, né, minha filha? É de chorar. Pouco, mas acontece que são os muitos benefícios que o governo deu a quem não merece, recai sobre aqueles que merecem e não recebem. Eu, sinceramente, acho uma negação que estão pagando. Murilo White é advogado especialista em direito público com capacitação para o magistério superior pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus. É especialista em direito previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social. É palestrante e debatedor em cursos, simpósios e congressos de direito previdenciário. É membro da Comissão de Direito Previdenciário e também do Conselho de Ética da 38ª Subseção da OAB Santo André. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. O nosso canal no YouTube, você está vendo agora. Essa mensagem é para você que às vezes liga, pergunta, olha, eu perdi um programa, eu não tive a oportunidade de assistir, assisti só metade, gostaria de assistir novamente. Essa entrevista é um tema interessante para mim, eu gostaria de ver. Basta você acessar esse endereço do YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas já veiculados e ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Murilo White. Ele é advogado especialista em direito previdenciário. Doutor Murilo, obrigado por ter aceito o convite. Prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço o convite, Denis. Espero colaborar à altura do programa, tirando as dúvidas dos telespectadores. Bom, previdenciário, aposentadoria, é um tema que agora o brasileiro, quando fala isso, já fica de olho arregalado. Não vou mais me aposentar, vou me aposentar com 80 anos, com 100 anos, com 90 anos. Primeiro, esse aspecto aí, que está sendo veiculado a respeito da mudança da Previdência. Vai afetar quem já tem o direito adquirido, lógico, vai continuar a mesma coisa. Mas o que em passando essas medidas, como vai afetar a vida do trabalhador, doutor? Bom, você iniciou dizendo a preocupação das pessoas. Quando eu vou me aposentar? Vou me aposentar?
É pertinente essa dúvida. Por que ela é pertinente? Porque o governo induz as pessoas a pensarem dessa forma. Por qual razão? Primeiro, se fala ao tempo todo que a nossa Previdência ela é deficitária. E há estudos, e eu não vou adentrar muito aqui nesse ponto, porque isso é assunto para um programa todo, há estudos técnicos dos auditores fiscais da Receita Federal, bem como de economistas renomados. Uma delas, eu gosto de falar muito, que é a economista Denise Lobato Gentil, que tem uma tese de doutorado falando sobre o falso déficit da Previdência. Ela demonstra que desde 2007, quando iniciou o estudo dela, até hoje, nossa Previdência ela tem superávit, não tem déficit. O governo divulga de uma forma equivocada os cálculos que são feitos para demonstrar esse déficit. E não há o déficit. Portanto, pesquisem. Esse é uma orientação que eu dou para os telespectadores pesquisarem um pouco mais. Comece pesquisando o nome dessa economista que eu disse, Denise Lobato Gentil. Ela vai demonstrar a fundo no YouTube que não há o déficit. Mas desculpe, doutor, o déficit, pelo menos o que eu li, essa linha aqui de economistas falam que é pago pela Previdência coisas que não deveriam ser pagas pela Previdência. É mais ou menos isso? Não tem nada com isso. O déficit que é demonstrado pelo governo é o seguinte: ele demonstra que as fontes de receita do governo vêm do trabalhador e do empregador. Não são as únicas fontes de receita. Há outras fontes de receitas. E isso está elencado na Constituição Federal. Artigo 194 da Constituição diz quais são as fontes de receita que o governo não coloca no seu cálculo. Como, por exemplo, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, concurso de prognósticos, aquela fezinha loteria que a gente faz nas lotéricas. Tudo isso faz parte das fontes de receita. Demonstrando, e a Denise Gentil demonstra isso no doutorado dela, todas as fontes de receitas, com todas as despesas, absolutamente todas as despesas, há o superávit. Quer dizer, há receitas que vão para outra finalidade. Aí que está. Tem um ponto, que é a receita da Seguridade Social, que é regulamentada, ela pode ser direcionada para onde o governo quiser. É o que nós chamamos de DRU, Desvinculação das Receitas da União. Essa DRU, até o ano passado, permitia que se retirasse da Seguridade Social 20% do que era destinado para a Seguridade Social. Aumentaram de 20% para 30%. Como que você aumenta a porcentagem de retirada de algo financeiro da Seguridade Social para financiar outros setores do nosso governo de algo que é deficitário? Esse é um ponto crasso para demonstrar que não há déficit na Previdência. Existe esse desvio, mas não é ilegal. Não é ilegal. Ele é comportado pelo sistema, ele é comportado pela legislação vigente, mas só que realmente na conta final, se você conta como entrada e entra menos, logicamente você vai ter um sistema provavelmente deficitário. Mesmo com a DRU, mesmo com o governo se esforçando para deixar o sistema deficitário, os economistas que eu estou citando e os auditores fiscais da Receita Federal demonstram que há ainda o superávit. Tá bem? De fácil acesso esse estudo, e se for o caso, eu tenho esse estudo comigo e eu te disponibilizo para que você possa verificar. Acho que já fica até um tema aí para uma próxima oportunidade, como é um tema relevante, aí eu acho que isso daí é de interesse, porque reflete diretamente na sua vida, na vida do aposentado e da família. Então, acho que numa outra oportunidade a gente pode abordar aí com os números, com mais argumentos, para a gente poder passar isso ao nosso telespectador. Sem dúvida alguma. E só para finalizar esse ponto, que é importante, há uma exigência da sociedade em se discutir mais sobre a reforma da Previdência e não fazê-la a toque de caixa, como está sendo feito.
está sendo feita a toque de caixa. Então, entidades estão solicitando audiências públicas para que se discuta mais a fundo a reforma da Previdência, que se demonstre mais a fundo os cálculos apresentados pelo governo. Mas esse assunto aqui, acho que a gente já está se alongando um pouco. A gente deixa para um segundo momento sem problema algum. A segunda questão que você me colocou sobre se passar essa reforma da Previdência, como que as pessoas vão ficar? Acredito e muito nos nossos parlamentares. Eu tenho que acreditar. Mais do que acreditar, nós temos que ter esperanças neles. Por qual razão? Não pode passar uma proposta de reforma da Previdência como foi apresentada pelo governo. É uma reforma de extinção dos direitos sociais. Como que você coloca para ter direito a uma aposentadoria uma exigência de idade mínima com 65 anos em um país continental como o nosso onde em diversas localidades não se chega à idade mínima que o governo está propondo? Porque se pensa nos grandes centros, né? Ah, não, mas todo mundo vive até 80, mas realmente em regiões mais afastadas, mais carentes, muitas pessoas não atingem os 65 anos. Exato. E, Denis, vou até um pouco além. Aqui em São Paulo, essa expectativa de vida, ela muda de região para região. Nós temos, na região de Alto de Pinheiros, nós estamos próximos dessa região, a expectativa de vida que beira aos 80 anos. Mas, extremo sul da nossa cidade, não se chega aos 65. Dentro da cidade de São Paulo? Da própria cidade de São Paulo. E há um estudo também, e depois desse estudo eu posso até te fornecer, que demonstra que nos países desenvolvidos, onde o governo está querendo se respaldar para a reforma da Previdência, onde se exige a idade mínima de 65 anos, que as pessoas, os aposentados daqueles países, usufruem da sua aposentadoria com qualidade de vida durante 6 anos ao menos. No nosso país, se pegássemos a idade de 65 anos, o estudo demonstra que, com qualidade de vida, as pessoas que atingirem essa expectativa de vida, com qualidade de vida, vão usufruir da sua aposentadoria 6 meses. De 6 anos para 6 meses. Um estudo sério. Depois eu te trago também. O tempo restante que a pessoa viverá vai ser a aposentadoria direcionada exclusivamente para custear os gastos com problemas de saúde graves que nós temos naturalmente com o decorrer das nossas vidas. Que o sistema de saúde público normalmente não atende. Exatamente. Então, a minha visão, você tocando no SUS, a minha visão, assim como o governo fez com o SUS, é fazer com a nossa Previdência, que é sucateá-la. E nossos parlamentares não podem jamais deixar passar uma proposta dessa que foi apresentada pelo governo. Eu trouxe apenas um ponto grave dessa proposta, que é a idade dos 65 anos. Há outros pontos gravíssimos, como, por exemplo, igualar a mulher ao homem. Fazer com que a mulher também chegue aos 65 anos de idade. Essa idade mínima, em tese, vai servir tanto para o homem quanto para a mulher. Na proposta é igual, 65 anos para o homem e 65 anos para a mulher. Nós sabemos, as mulheres, elas exercem dupla, tripla jornada. Não é como nós. Elas têm estudos também, e tudo isso eu estou falando com base em estudos, não são convicções simplistas, as minhas. Há estudos que demonstram que as mulheres trabalham 15 horas semanais a mais do que nós, levando em consideração a dupla, a tripla jornada. Elas chegam em casa, elas cuidam da sua casa, elas cuidam das suas famílias, muitas delas ainda têm os seus pais, cuidam dos seus pais, e se estende o horário de trabalho delas em casa. Existem algumas outras restrições, principalmente para aquele trabalhador que não atingiu a idade de 50 anos. Isso. Isso vai ser até um pouquinho mais complicado, vai demorar um pouco mais. Exato. Olha outra proposta simplista, sem estudo algum do governo. Colocar a regra de transição aos 50 anos de idade para o homem, 47 anos de idade para a mulher. O homem que tiver 50 anos e a mulher 47, na proposta do governo, eles passarão por um pedágio. Eles não terão que atingir os 65 anos de idade. Como que funcionará na proposta do governo esse pedágio?
Suponhamos que falte 5 anos para o homem atingir os seus 35 anos de contribuição. Vai aplicar um pedágio de 50% sobre esses 5 anos faltantes, ou seja, 2 anos e meio a mais. A mais, vai passar para 7 anos e meio. Perfeitamente, o mesmo raciocínio a gente faz para a mulher. Agora, imaginamos isso o homem que tem 50 anos de idade. Aprovada a proposta. Já pensou um homem que tenha 49 anos, 11 meses e 29 dias de idade? Ele não tem 50 anos de idade. Ele vai ter que atingir os 65 anos de idade. Não pode passar uma proposta simplista dessa. Então, esse é mais um erro, mais um apontamento de que essa proposta não foi estudada, essa proposta não é séria, essa proposta não pode passar. Os parlamentares têm que exigir do governo um debate maior com a sociedade. Agora, uma coisa é fato, doutor, no mundo inteiro, os países têm se preocupado muito com o envelhecimento da população. E alguns têm alterado, inclusive idade mínima de aposentadoria, etc. É lógico que lá os problemas são diferentes, a Seguridade Social funciona melhor do que a nossa, mas é um fenômeno mundial, porque realmente a pessoa está vivendo mais e o sistema não se sabe até que ponto vai ter condição de arcar com isso. O senhor acha que aqui o que seria uma reforma ideal para o brasileiro? Eu acho que a reforma ideal seria estudar de uma melhor forma a questão da idade mínima, evidentemente trazê-la para baixo, não colocar uma idade mínima igual entre homem e mulher, pelos apontamentos que fizemos há pouco, e também a questão do pedágio de 50%, acho muito alto. Reduzir essa questão do pedágio, pode até se aplicar na regra de transição uma porcentagem menor. Há notícias de que os parlamentares querem reduzir esse pedágio para 30%. E também fazer com que não todas as pessoas sejam obrigadas a estarem inseridas nesta mudança. Acredito que o ideal seria para as pessoas que virem a ingressar no mercado de trabalho após a mudança. Mudar a regra no curso do campeonato me parece um pouco cruel. E as aposentadorias especiais? Muita gente critica e os dados parecem que são relevantes, que o que se arrecada é uma desproporção muito grande entre o valor total arrecadado e o que se paga para a aposentadoria normal e especial. Parece que a grande vilã da história é a aposentadoria especial. Já apontaram diversos vilões, né? A aposentadoria especial, as aposentadorias rurais. De novo eu falo, esses apontamentos, eles são superficiais, eles são simplistas. Colocar a aposentadoria especial ou os auxílios doenças como vilão, eu acredito que a gente tenha que focar num outro problema, que são os problemas da burla ao sistema. Há muitas aposentadorias especiais, auxílios doenças, concedidos com fraude. Isso sim, o governo está fazendo, fez recentemente o tal do pente fino, para que essas aposentadorias, esses auxílios sejam revistos com um critério maior. Então, eu acredito que o foco tem que ser outro, e não simplesmente a concessão desse benefício. Por quê? Está consagrado na nossa Constituição, está consagrado na Lei de Benefícios. Esse direito é válido. Se a pessoa tem direito a uma aposentadoria especial, é porque algo sério deve ter ocorrido com a saúde dela. E a revisão agora, se fala muito, sempre o aposentado reclama, e com muita razão. Eu uso até como exemplo o meu pai. Eu me lembro que meu pai, quando se aposentou, ele se aposentou praticamente com o teto ali, porque ele contribuiu muitos anos no limite. E ano a ano aquilo foi caindo, e hoje ele recebe algo em torno de 2 salários mínimos por mês. Sei lá, ele recebia 8 e hoje recebe 2. Isso daí causa, é lógico, a pessoa perde o poder aquisitivo, porque não consegue mais fazer o que ele conseguia com a aposentadoria. Então tem se falado muito agora direito de quem se aposentou em tal data, que teria um ajuste. Eu queria que mais ou menos o senhor explicasse para o nosso telespectador que isso acaba criando uma expectativa em todos os aposentados, que todo mundo, todo aposentado, ele se acha injustiçado.
E na grande maioria é verdade, mas tem pessoas que vão ter direito e pessoas que não vão ter direito. Como isso se divide, doutor? Eu atuo aproximadamente há 10 anos com um direito previdenciário. E é a pergunta diária que eu mais escuto. Doutor, eu me aposentei com 5 salários. Exato. Hoje eu não recebo 2. E, doutor, eu aposentei com 10. Hoje eu não recebo 3, 4. Por que isso ocorre? As aposentadorias, elas têm uma correção diferente do salário mínimo. Então, foi desvinculado a correção da aposentadoria do salário mínimo. Então, à medida que o salário mínimo é corrigido a 12%, 13%, as aposentadorias, na maioria das vezes, é corrigida a 5%, 6%, 7%. Isso em muitos anos... Ao longo dos anos, catástrofe. É uma catástrofe. Eu já peguei caso no escritório em que o aposentado está recebendo hoje o salário mínimo. Iniciou recebendo 4, hoje recebe o salário mínimo. Contra isso, não há o que ser feito. Já houve diversas ações no judiciário, é uma ação que era até conhecida como perda do poder de compra, e ela não vingou, sob o fundamento do judiciário de que a separação, a desvinculação da correção da aposentadoria e do salário mínimo, ela é uma desvinculação legal. Então, infelizmente, contra isso não há que ser feito. Há diversas possibilidades de revisão de aposentadoria e aqui também seriam outros tantos programas para falarmos de cada uma delas. A orientação que eu dou para esses aposentados é a seguinte: procure um especialista no direito previdenciário que esteja acostumado a analisar toda a documentação necessária para concessão de aposentadoria. Esse especialista vai analisar toda essa documentação e vai verificar se cabe alguma revisão ou não. Tem que ser transparente com o aposentado. Até para não gerar uma expectativa novamente para a pessoa e depois acaba não dando em nada. Exato. Simplesmente falar para o aposentado que a aposentadoria dele está defasada, isso está para todos. Todo mundo sabe. Isso não é o que vai concluir que tem direito à revisão. Atualmente, há uma revisão que está sendo muito falada, que é a chamada revisão do teto. Essa revisão do teto, ela foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2011, há 6 anos atrás. O Supremo, quando reconheceu a revisão do teto, eu já explico o que é essa revisão do teto, eu vou começar um pouco pelo final, ele não delimitou as pessoas que estariam alcançadas por esta revisão. Ele simplesmente disse: os aposentados que ficaram limitados ao teto têm direito de readequar a sua renda mensal. Essa informação, o INSS demorou para cumprir. Essa determinação, o INSS demorou a cumprir. O que seria o teto? O teto seria o valor máximo pago pela Previdência quando a pessoa se aposentou? Exatamente. O que fundamentou essa ação foi exatamente isso. Houve mudanças, um aumento no teto das aposentadorias em alguns determinados anos através de emenda constitucional. Houve um aumento em 1998 através da emenda número 20, que aumentou o teto da Previdência de 1.081 para 1.200. E depois, em 2003, aumentou de 1.869 para 2.400. Eu vou tentar dar um exemplo prático para facilitar a compreensão. Uma pessoa que contribuiu com uma média, vamos dar um exemplo, de R$ 650 lá em 1996. Essa pessoa não teve a sua aposentadoria concedida no valor de R$ 652 que eu dei de exemplo. Essa pessoa teve a sua aposentadoria limitada ao teto da ocasião. Qual era o teto da ocasião? R$ 582. Muito bem. Passado alguns anos, o teto aumentou. Passou dos R$ 652. O que deveria ter ocorrido com essa pessoa?
ela deveria ter tido a sua renda readequada para aquela média que ele contribuiu, R$ 652. Que ele já tinha perdido lá atrás. Que ele já tinha perdido porque ele ficou limitado ao teto. Aumentou o teto e o INSS não readequou a renda dele. É isso que o Supremo reconheceu e disse: quando há o aumento do teto, todas as aposentadorias devem ser readequadas. Independente se era aposentadoria já no teto ou não? Não, todas elas têm que ser limitadas ao teto, porque se a pessoa contribuiu com valores que não ficaram limitados ao teto, ela obviamente... Não se enquadraria ali. Exatamente. Quer dizer, é só para quem contribuiu com o máximo, com o teto, e não foi feito o pagamento quando o teto aumentou. Exatamente. O INSS, quando foi obrigado a readequar essas rendas através de uma ação civil pública, porque houve a necessidade de entrar com uma ação civil pública para que o INSS reconhecesse aquela decisão do Supremo. Quando entrou com a ação civil pública, o INSS começou a readequar a renda dessas aposentadorias limitadas ao teto. No entanto, ela só readequou as aposentadorias de 5 de abril de 91 até dezembro de 2003, quando o correto, Denis, seria de outubro de 88 até dezembro de 2003. As pessoas aposentadas entre 5 de outubro de 88, data da entrada da nossa Constituição, a 5 de abril de 91, data da Lei de Benefícios, são pessoas que ficaram no chamado, e isso os aposentados sabem muito bem, chamado de buraco negro. Essas pessoas do buraco negro não tiveram suas rendas readequadas pelo INSS. E essas pessoas que contribuíam lá atrás com o teto da Previdência e foram aposentadas entre outubro de 88 a abril de 91, elas têm direito à readequação da sua aposentadoria. É só exclusivamente nesse período, para pessoas que se aposentaram entre outubro de 88 a abril de 91 e contribuíram no teto, no limite, é isso? Vamos lá, é praticamente isso. As pessoas que se aposentaram entre outubro de 88 a abril de 91, elas foram esquecidas pelo INSS. O INSS só lembrou das pessoas de 5 de abril de 91 até 2003. Lembrou 99,9% das pessoas desse período de abril de 91 a dezembro de 2003. Ainda tem algumas pessoas que eu consigo encontrar que o INSS não reviu. Então, ainda há pessoas aposentadas entre 1991 até 2003 que não passaram por essa revisão. Agora, as pessoas aposentadas entre outubro de 88 a abril de 91, o INSS simplesmente esqueceu delas. Essa daí é garantida. Essas pessoas que contribuíam com o teto lá atrás e são aposentadas, elas têm uma chance altíssima de ter a sua aposentadoria aumentada para o teto da Previdência, que hoje é R$ 5.331. Quer dizer, podem ter pessoas, que, nesse caso, que hoje recebem, sei lá, R$3.000, quando deveriam estar recebendo R$5.600 e poucos. Hoje, o teto hoje é 5.531. Então, só aí teria uma diferença de R$2.500, mais ou menos. Exatamente. Não só o direito de ter a sua aposentadoria mensal melhorada, como também buscar os atrasados dos últimos 5 anos. Eu até trouxe casos concretos aqui para mostrar para vocês. Não sei se já está pronta aí a transparência. Se tiver, pode colocar. Isso, por favor. Olha só. Aqui são 4 casos concretos do meu escritório. Então, o primeiro caso, o aposentado se aposentou em 1989. Ele se aposentou com 41 anos de contribuição. Hoje, tem 93 anos de idade. Não desistiu de buscar o seu direito e entrou com a ação e ganhamos. Ele estava recebendo R$ 1.321 e com a revisão do teto, ele passou a receber o teto da Previdência, R$ 5.531. Recebeu R$ 80.500 aproximadamente de atrasados. Segundo caso, uma mulher aposentada em 1988, com 25 anos de contribuição. A idade atual dela, 75 anos.
ela estava recebendo hoje R$ 3.738, passou a receber o teto, R$ 5.531, e teve, teve atrasados de R$ 119 mil. Ok, doutor, eu queria, é lógico, isso daqui com calma, o telespectador vai poder ver caso a caso, mas a orientação então seria procurar, se você se aposentou nesse período, procurar uma orientação profissional, advogado ou um posto do INSS para certificar disso, porque você, em tese, pode ter um dinheiro lá, exato, que é seu e você não recebeu. E se você não reclamar, lógico que o governo não vai bater a sua porta para devolver espontaneamente. Perfeitamente isso. Aposentado, então, nesse período chamado de buraco negro, corra atrás que muito provavelmente tem direito a revisar o seu benefício pelo teto da Previdência. Doutor, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, os esclarecimentos. Fica já marcado uma outra oportunidade para a gente falar sobre o sistema previdenciário aí, essa história, tem déficit, não tem, aposentadoria especial, a rural, isso é que está atrapalhando a Previdência, os pagamentos. E colocar à sua disposição algum recado que o senhor queira dar ao nosso espectador, algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Bom, em especial, está tendo uma divulgação de que houve um aumento no número de aposentadorias concedidas em 2016. E por que houve esse aumento? O medo das pessoas não conseguirem se aposentar se a reforma for passada. Não façam isso. Consulte um especialista antes de dar entrada na sua aposentadoria. Por qual razão? É histórico essa conclusão. As pessoas que dão entrada na sua aposentadoria rapidamente, sem ter convicção do valor que vai receber, ela se arrepende. O valor é menor, Denis. E todas essas aposentadorias que foram concedidas no ano passado, elas foram aposentadorias concedidas com um fator previdenciário. E as pessoas perderam muito com a aplicação do fator. Então, nesse momento, as pessoas têm que ter calma. Consulte um especialista, façam os cálculos e aí sim conclua. Dou a entrada agora ou espero mais um pouco para dar a entrada na minha aposentadoria. Essa é a principal orientação que eu dou. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.